Torcedor do Flamengo, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Mengão. Amanhã tem Flamengo e Fortaleza pelo Brasileiro, né? Vamos acompanhar aqui as informações, provável time do Flamengo para esse jogo de amanhã. Deixar os créditos aqui na descrição. Tem informação também de possível reforço do Flamengo aí. O Flamengo que está muito próximo de fechar com mais um reforço. Deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Ele falou que é diferente a situação do Dudu da situação do Gabigol. Vou adiantar o seguinte para vocês, ó. Amanhã, no jogo do Flamengo, não tem à disposição nem Bruno Henrique, nem Cebolinha. E começaram a sair aqui as prévias de escalação do Flamengo. Nas prévias que eu vi, está Matheus Gonçalves no time titular. Gabigol, mais uma vez, fora do time. Por que é diferente? Por isso. Porque a tendência era até o Tite buscar uma solução de colocar ele junto com o Pedro e fazer um meio-campo, de repente, mais de organização de posse de bola, né? Não ter... O Gabigol não é um cara também lento, né? Ele consegue exercer essa parte de explosão ali na frente. Ele não é de uma velocidade longa, mas curta, ele tem uma explosão boa. De repente, monta o meio-campo, dando liberdade para os dois laterais subirem, serem esses homens agudos. Apesar que tem o pontinho ali, o Luiz Araújo? Luiz Araújo. Tá na escalação, tá na prévia. Eu acho que, assim, isso é nítido da situação diferente do Dudu. E pelo que eu tô entendendo aqui, o Luiz Araújo vai dar pela direita e o Matheus Gonçalves invertido de lado, porque ele não costuma jogar pela esquerda. Ele então, é meio assim, atacante, né? O Mais Tite que o adora esquerda, dois homens abertos. Não adianta. É o estilo de jogo que o Tite gosta, adora. Né? Então, ele muda quando ele tem todos os jogadores à disposição, ele vai ter que um lado do campo ter um meia por ali. Tem sido o capitão, né? O Gerson. E eu vejo a situação do Gabigol nítida, porque assim, o empresário dele dá declaração de procurar novos ares. Aí o Flamengo faz uma proposta do Gabigol, ele não aceita, não há renovação. E aí o dirigente o Marcos Braz foi aos microfones e disse, o empresário dele falou, então, ele não vai jogar, não completar os 7 jogos. Então, mas aí foi quando ele não foi relacionado. O Flamengo deixou 2 jogos fora da relação dos jogadores, que entendia que poderia haver uma negociação. Então, agora ele está relacionado. Sim, é porque a negociação não saiu com o Palmeiras. Então, exatamente, mas se ele está relacionado, ele não pode jogar? Mas aí o treinador não está utilizando ele, não está utilizando. Já nessa primeira, assim, já vai colocar... eu estou fazendo a leitura do Tite. Eu não concordo também, não. Se agora ele está à disposição, se agora ele é um jogador que vai ser utilizado, acabou a negociação, ele é do Flamengo até o final do ano, você não tem Cebolinha, você não tem De La Cruz, você não tem Bruno Henrique, você não tem Arrascaeta. Que é parte ofensiva, Claro. Era o jogo. Ô, Tite, vamos botar aqui um volante, né? Gerson mais pro meio, né? Bota o Gabigol mais ali à frente com o Pedro, Luiz Araújo, você que volta pela direita. Sim. Dava para fazer um encaixe de colocar sim, por que não? É nítido que o Tite não tem essa visão dele jogar junto com o Pedro. Já jogaram e foram campeões. Nem sem o Pedro, porque quando o Pedro não estava, ele também mas não aí colocou. tinha todas as questões, né? Teve polêmica dele também, que deu motivo, a torcida estava chateada. Muitas coisas aconteceram. O doping ficou de fora, voltou. E agora o principal, esse imbróglio de fica ou não fica, é negociado ou não. Então o treinador também olha, vem cá, o cara será que está totalmente concentrado para isso? Agora, ele é à disposição, ele, jogador do Flamengo, ele não tem mais negociação, volto a dizer, com todos esses desfalques, merecia uma oportunidade. É o 6º jogo dele, né? Se ele entra hoje, Sim. né? Ele ficou 3 sem ser convocado, agora iria para o 6º jogo. Aí acaba a história, né? Se for mais um, ele não pode ir. Esse Matheus... Não pode fazer o 7º, né? Não Poderia pode, entrar mais uma vez ainda e mesmo assim ser negociado. Pois é, mas o Matheus Gonçalves ali, meio pela esquerda, já é meio improvisação, né? Se fosse o Lohan, também meio improvisação. O cara que mais cabe ali pelo lado esquerdo é o Gabigol. Aí como está esse Gabigol? Nesses jogos que ele não foi convocado, aí entra a história que ele está falando do Dudu. Ele está treinando? E o Gabigol está lá todo dia mostrando que pode jogar?
Eu entendo assim que depois de 3 jogos sem, de todo o embrolho, pô, eu já começar com ele, talvez não vá fazer isso, senão ele vai achar que ele está muito grande aqui. Mas ele tem que entrar nesse jogo também, não é possível que eu vá fazer outras substituições. Acabou de vender o Ayrton, eu não Verton. sei. Verton, né? Verton. Então, vendeu, mas ele estava cotado para entrar nessa vaga aí também, ele vai estar lá também. Não, ele ainda está à disposição, ele ainda não foi entregue. Então, aí vai botar esse menino que acaba já de vender e não põe o Gabigol. Agora é melhor não pôr o menino, né? Vendeu, entrega E tal. Eu acho que o Gabigol vai acabar entrando, porque essa história, a gente não pode passar agora 6 meses, que tudo indica que não vai vender mesmo, ele não vai sair, ele vai ficar lá e aí você vai desperdiçar 6 meses. Um jogador 6 como o meses Gabigol do é muita segundo maior coisa, salário do futebol brasileiro. Não, ele ficando, ele vai ser utilizado. Acredito que vai ser utilizado. Normalmente, não é que é titular, não. Sim, porque sim. ele não tem vaga mesmo. O titular é o Pedro, é o Bruno ou o Cebolinha de um lado. Do outro lado direito, vamos ver que se vai ser Gerson, se vai ser Luiz Araújo, quem vai ser, porque a hora que chegar toda a cavalaria aí tem que arrumar vaga para todo mundo ali. Então não tem a do Gabigol mesmo, no momento. Mas ser utilizado normalmente, uma substituição, ó, tá dando certo como ele era antes. Mas nesse momento chama Agora, muita atenção, Só uma né? questãozinha. Chama, muito. Botar o Matheus, trocar de lado e não botar o Gabigol para jogar, para mim isso... Mas também trocaria de lado, né? O Gabigol joga mais pelo lado direito. Vai mais Sim, pro sim, direito. mas ele poderia... Teria que mudar o sistema de tem jogo. outro Que eu modelo de jogo duvido, também, né? duvido que o Tite vai fazer isso. Não treinou o time para isso. É um jogo dificílimo, é contra o Fortaleza. É. É jogo duro, é jogo difícil. Entendeu? Então ele não vai mudar um sistema de jogo para tentar colocar o Gabigol, que há pouco tempo estava fora. Pelo que eu conheço do Tite, conservador, não vai fazer isso. Não vai. Agora, com o tempo, o Gabigol agora é novamente um jogador que está à disposição do Tite, ele vai começar a trabalhar isso de novo. Agora, para esse jogo, colocar o Gabigol pelo lado esquerdo, coisa que o Gabigol não joga pelo lado esquerdo, O Santos ele jogava ali aberto pela esquerda. eu Com vejo o Neymar. Gabigol pela direita. mas aí- Eu sempre vi o Gabigol pela direita. Mas desses todos aí, Zinho, ele encaixa mais ali com a perna esquerda do que Matheus e os outros, não? Eu vejo assim, os dois Sim. como atacante Pedro e e ele, ele. formar um meio-campo, ou linha de 4, ou losango, que ele não faz, ele não gosta. Nem tem hoje para. Porque o Lohan perdeu um pouco e espaço. pela escalação que está sendo divulgada, são 3 Qual é a volantes. Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Davi e Ayrton, Alan, Eric e Gerson. Tudo dois bem, o Gerson volantes. joga, né, Dois em volantes outra e um meia. situação hoje. Luiz Luiz Araújo, Matheus Gonçalves e Pedro. É. Ô, Pascoal, que- essa pergunta... Fala. Não, assim, eu gosto muito dessa parte tática, então, assim, no meu desenho tático, você poderia ter ele um pouquinho, não na ponta, Sim, sim. atacante pelo lado esquerdo, Meia ponta. né? Perdeu a bola, o Gerson cairia pro lado esquerdo, porque tem 2 volantes, então ficaria Gerson, os 2 volantes, Eric e o Alan, e o Luiz Araújo voltava para fazer 2 linhas de 4 e ele com o Pedro vindo aqui nesse encaixe para fazer sombra nos volantes. Mas para isso, o Tite teria que mudar o Gerson novamente, né? Na hora Mas de o Gerson marcar. muda durante o jogo. Isso não seria um problema. Se a situação... Querendo, confiando, Isso. vendo que o Gabigol tá querendo novamente, tá focado, dava para armar sim. Dava. Cara, eu Dava. digo assim, se tá uma situação normal lá Sim. com ele, ele é um reserva, porque o Pedro... era uma ótima oportunidade, pô, vou botar os 2 agora, tá faltando... Vou de Pedro e Gabigol. Você tem razão. Entendeu? Vou de Pedro e Gabigol, que eu ainda não tive a oportunidade. O Dorival já pôs, o outro já pôs, não sei o quê. Vou pôr eu agora, vocês falam tanto, vou pôr os 2. Não vou pôr esses meninos, vou pôr Pedro e Gabigol. É que a situação do Gabigol não tá assim, natural, confortável, para este jogo ele já fazer isso. Mas daqui a pouco, se tiver tudo normal, voltou a ser o reserva ali e normal tal, nunca aí- mais vai estar, né? não, vai estar, mas aí dá para pôr o Gabigol com o Pedro, né? Põe lá os Normal 2. não vai estar, porque todo mundo sabe que quando chegar acabou o campeonato, Dezembro acabou. ele está recolhendo a chuteira dele e caminhando para a vida. Né? Então, normal não vai estar. Porque esse é um sentimento... Porque muita gente sai, muita gente fica e tal. Só que aqui no Brasil, às vezes, a gente não tem muito esse costume. Né, Normal que eu falo, só um parênteses que eu Fala. me lembrei. Sabe o que é normal? Em setembro,
Eu acho que o Pedro vai para a seleção, que o Dorival agora vai ter que levar o Pedro. Puxa vida. Aí vou botar o Carlinhos para jogar e não vou botar o Gabigol, você entendeu? Passando lá agosto, setembro. Mas aí vai em ter que setembro pôr, você né? já tem... porque você tem uma reta final de campeonato também, né? Setembro Tô falando tem em convocação da eliminatória, seleção uma hora pro que você não tiver o Equador. Pedro, machucou o Pedro, aí você começar de birra, não vai ser o Gabigol, vou improvisar outro cara, o próprio Carlinhos é muito jovem. É isso que eu falo, o normal, assim, quando precisar ele entrar, entendeu? Eu também acho. Eu acho que esse jogo contra o Fortaleza seria um bom momento para fazer esse tipo de alteração. Talvez faça no segundo tempo, talvez lhe dê essa oportunidade, mas vale para ele o que eu disse para o Dudu, a gente trata muito mal os ídolos, né? É o caso do Gabriel. O Gabriel... Mas os dois pisaram na bola também, né? Os dois também pisaram Vou na falar, bola. os dois também deram pisaram motivos, na bola. né? Eu acho que- Eles não se trataram bem, eles não se deram Exato. a grandeza que eles têm. Eles não se deram a grandeza que eles têm. Mas os dois ficaram... Os dois deixaram marcas, assim, bem estranhas. O Gabriel, a torcida até faz de conta que não aconteceu nada. O Dudu, a torcida apoia. Mas o Gabriel, a torcida... não teve nenhuma manifestação mais calorosa, nem a no última Maracanã. manifestação muito calorosa que teve em favor do Gabriel é quando ele fica suspenso por tentativa de fraude no doping, né? Que aí fizeram, inclusive, adesivo fechado com o Gabi, botaram faixa no Maracanã. Veio o bandeirão. Depois que ele vestiu a camisa do Corinthians, isso realmente ficou um pouco mais estremecido. Ficou estremecido. Não, quando a manifestação dos dirigentes naquele momento nós não o queremos mais aqui. Lembra que a gente traduziu a fala? Porque às vezes você tem que traduzir a fala do dirigente, né? Ele fala com muito rebuscado e você traduz. A tradução, para mim, ficou muito clara. Nós não o queremos mais aqui. Tanto do presidente quanto do Braz. Então, o Gabigol sabe que ele não vai ficar. Sim. O Gabigol sabe que ele não puxa a vida. Até porque foi oferecido um contrato a ele que ele não aceitou. Não aceitou. Não entendeu que era bom. Ô, Dani, agora você me responde uma coisa para eu saber até quando o Fabrício vai usar essa frase. Gabigol não merecia uma chance. Quando voltam BH e Cebolinha? Porque vamos ter 2, 3 jogos ainda sem eles. O Cebolinha está na transição, Aí a gente deve usa a voltar frase de contra o novo. Criciúma, que eu não acho é que o já próximo. é o... Já é o o Fortaleza Não, agora, próximo nessa rodada pós-Fortaleza. amanhã. Aí o Flamengo tem um jogo adiado contra o Internacional, porque o Internacional vai estar em disputa E aí, de sem Copa os do dois Brasil, ainda. que não tem data, que seria a 17ª rodada. Acho que é aquele jogo lá da Dia Sul-Americana 20 tem Flamengo... com o time que veio da Libertadores. Não, esse jogo é no do final Inter. do mês. Do Inter. Desculpa. É. O que que o eu quero Inter te nessa dizer é o semana seguinte, é a Copa do repescagem Brasil. da A Sul-Americana. repescagem Eu da Eu quero te dizer o seguinte, o Flamengo irá jogar, depois do Fortaleza, alguma contra o partida Criciúma, dia 20 de julho. ainda sem BH e Cebolinha, porque aí a gente A vai previsão estar de volta do discutindo Cebolinha isso. é pra esse Seria jogo. para esse jogo. Não, aí essa frase pode Cansou usar. dessa discussão, presidente? Não, que aí essa frase não vai usar, porque senão, se eles continuarem fora, a gente, no próximo jogo, vai falar, o Gabigol não tinha que ter uma Mas chance. com o BH e tal. o Cebolinha ele também não joga, na minha o visão. negócio é o Aí não seguinte, tem mais o presidente isso. não gostou, Não, a gente bora. tirou aqui Tira isso aí. e vou fazer um intervalo para você pagar uma promessa daqui a pouco. E... Ué, não é? O que você prometeu para o tetracampeão do mundo? não, mas é depois do programa, eu vou dar uma água mineral. Thaís, o Flamengo agora é otimista pelo Claudinho, de novo, né? Parece que essa novela pode estar chegando ao fim. O Flamengo tem tentado já, acho que 2 janelas, contratar o Claudinho. Isso mostra a ambição do Flamengo em contratar os grandes jogadores brasileiros. O Claudinho é um cara que saiu do Brasil como craque do campeonato, né, no Red Bull Bragantino. Foi para o Zenit, lá ele conquista os campeonatos. Mas existe também um problema para os atletas brasileiros que vão para a Rússia. O mercado europeu tem absorvido quase nada do mercado russo depois que iniciou a guerra Rússia e Ucrânia. E o Claudinho é um jogador que tem qualidade para não estar no futebol russo, para estar em outra praça do futebol europeu. Mas existe esse bloqueio e o Flamengo é um clube hoje com capacidade financeira e com ambição esportiva para atrair jogadores que poderiam estar em outras praças europeias. Né? Então, do ponto de vista técnico, faz todo sentido. O Flamengo ter um jogador como o Claudinho seria um acréscimo muito grande para um elenco que já é muito bom, que já é o melhor do país. Jogador assim, jovem, com muito a explorar tecnicamente, um excelente jogador, muito agressivo. E do ponto de vista econômico, cabe dentro daquilo que o Flamengo pratica. Então, se o clube conseguir alinhar com o Zenit as questões, seria um tremendo reforço. E se o Flamengo liberar o Gabriel agora,
ainda libera uma faixa salarial importante para o Claudinho entrar. Se não for agora, daqui a 6 meses vai abrir um espaço bom na folha salarial. Então faz muito sentido. E é o tipo de movimento que o Flamengo está tentando fazer já há algumas janelas. Carlos, você sabe que eu fico pensando, é um Flamengo que tenta o Claudinho, um Flamengo que tenta o Paquetá, e a gente não fala isso como apenas um sonho de diretoria, é algo que pode realmente acontecer, é real. E imagina, Claudinho, Paquetá e o time que já tem o Flamengo. Sim, o Flamengo, sim, as equipes brasileiras, a maioria, tenta formar um 11, um time para pôr em campo. E depois é necessidade de ter um banco enorme. Se você olhar o futebol brasileiro e comparar com algumas grandes equipes do futebol mundial, tem muitos times grandes que operam com uma quantidade menor de jogadores. No Brasil, a gente precisa de uma quantidade absurda, porque esta sequência de partidas, a gente tem um calendário tão desequilibrado que não é só o número de jogos, é também a disposição desses jogos ao longo do ano. Então, tem momentos que concentram tantas essas partidas, e a gente já viu o último resultado do Flamengo, né, no Maracanã, Cuiabá. Então, o Flamengo, ele pode e ele tem condições para montar um grupo mais amplo de jogadores excelentes e não tentar montar um bom time e jogadores para competir no banco. Não, jogadores que a qualquer momento têm o desempenho dos titulares. Sim. Então, porque é o seguinte, quando você fala em Claudinho e Paquetá, tudo bem, tem Gerson, tem De La Cruz, tem Arrascaeta para funções no meio de campo. Então, é mais gente ainda. E não vão jogar todos. Mas você imagina, agora que começa o segundo tempo, ali 15 minutos e começa a entrar a artilharia do Flamengo. Quer dizer, o jogo muda. Enquanto o adversário está tentando se equilibrar, vem com uma qualidade técnica e intensidade no jogo que fica muito difícil competir. Então, ele opera numa faixa que os outros ainda não chegaram. Então, essa é a diferença. Vamos ver se talvez dê certo. O Paquetá já é uma operação mais difícil de tudo que está ocorrendo, porque eu acho que dificilmente a questão do Paquetá se condenado não terá a abrangência, não mundial. Alcançará o Brasil. Isso, será mundial. A gente precisa saber agora se ele vai ser condenado ou não. A partir do momento, se ele não for condenado, aí sim ele pode vir aqui para o Flamengo e pode atuar. Senão, ele vai ter de cumprir em qualquer lugar do mundo. Ele não vai poder jogar futebol. André. Se acontecer o que é praxe, a Federação Inglesa, caso o Paquetá seja condenado, se a Federação Inglesa pedir à FIFA que torne a punição no mundo inteiro, aplicável no mundo inteiro. Normalmente, a FIFA atende esse pedido. E aí, o Paquetá, obviamente, não poderia jogar futebol em nenhum lugar. Mas eu imagino que as pessoas no Flamengo sabem disso. Sim. E o clube pode se proteger no eventual contrato, mesmo que queira fazer essa operação antes da decisão final na Inglaterra, é só colocar em contrato que, se por acaso, obviamente, ele for condenado e não puder honrar o contrato, o Flamengo não deve nada a ele e cada um vai cuidar da sua vida. Sim. Evidentemente, essa é uma situação dramática, triste para o Paquetá. E o impacto que seria ter todos esses jogadores em um time como o Flamengo, ainda acrescentando o Claudinho e o Paquetá, logicamente, se ele puder jogar? Eu vou muito naquilo que o Calçade acabou de dizer. Primeiro, o que é necessário aos clubes que têm o chamado calendário gordo, o pacote completo, ter à sua disposição um grupo que seja profundo na quantidade e também na qualidade. Não adianta muito você ter só gente para entrar. Então, o que havia com o Flamengo de 2019, por exemplo, havia algumas posições, e eu não estou agora sendo saudosista para o torcedor do Flamengo querer ficar, mas espera aí, não. Só estou lembrando que havia algumas posições, laterais principalmente, e quando o titular não podia jogar, a reposição implicava num declínio técnico muito claro. E o Flamengo, ao longo das temporadas seguintes, foi resolvendo isso em praticamente todas as posições. Eu não acho que o objetivo é você chegar a uma situação hipotética que os treinadores dizem, eu quero 2 jogadores com capacidade para ser titular em cada posição, porque aí eu acho que você tem que administrar um ambiente complexo, mas você precisa ter mais gente com capacidade para entrar e manter o nível.
E aparentemente é o que o Flamengo está pensando aí para o médio prazo. Pois é, imagina, 15 minutos do segundo tempo, o adversário tentando se organizar e vem aí, ó. Já é mais ou menos assim, né? Já é mais ou menos assim. É início de jogo para quando todo mundo está tentando se segurar ali, língua de fora. Mas é um pensamento a longo prazo também, porque o Flamengo vem reformulando setores. Então o Flamengo reformulou o meio-campo, saiu o Diego Ribas, depois saiu o Everton Ribeiro, agora está saindo o Gabriel, o Bruno Henrique, que renovou o contrato, não rende na atual temporada o que rendeu nas anteriores. Então não se sabe por quanto, o Rascaeta é mais novo, mas não se sabe por quanto tempo esse ciclo vai durar no mesmo nível. Então, ao invés de primeiro esgotar os jogadores, para depois ir buscar as reposições, sim, o Flamengo já vai montando um elenco muito forte para, na hora que tiver que fazer essa troca de ciclo no ataque, que é o que falta, né, do grande time que o Flamengo fez, os jogadores já estarem lá, já estarem inseridos e não haver diferença técnica, né? Então, acho que é um planejamento para longuíssimo prazo. E é assim que tem que ser feito, tá certo? Se numa organização de um clube, e todos deveriam ser assim, mas isso que eu vou dizer agora está completamente fora da pauta da maioria, de alguns talvez, que é, você vai planejar um elenco, você tem os jovens, aqueles que estão chegando, ou você contratou no mercado, ou subiram da base, são muito jovens. Tem aqueles que estão no auge da maturidade, rendendo, e os mais velhos. Entraria o Bruno Henrique, sim, nessa linha dos mais velhos. Então, é um ciclo que os jovens vão ocupar com o tempo, essa faixa dos maduros, os maduros vão ficar mais velhos e vai chegar o momento deles saírem. E o clube vive esse ciclo muito bem feito e você não tem você não tem o solavanco, né? Como disse o Zupac. Você não vai, acabou o ciclo, vamos montar uma nova equipe. Não, tua equipe está em constante, ela vai se modificando e dentro de um padrão muito alto, e o torcedor vai convivendo com aquilo. Quem faz isso muito bem... É o Palmeiras. Desde chegou o Abel Ferreira, é o Palmeiras, numa outra faixa financeira, tá? Sim, de jogadores uma também. Uma outra faixa, mas faz muito bem. Também. Buscando o perfil, competitivo, talento, gasta um pouco, olha para o mercado, consegue atrair, porque é um lugar que as coisas funcionam, mas saiu desses dois aí, tá mais difícil. Olha, vamos seguir o Sport Center falando agora de Palmeiras, que apresentou mais um... Galera, essas informações do Flamengo, que joga amanhã contra o Fortaleza, jogo importante, no Maracanã. O Flamengo é o líder e vai em busca de, quem sabe, né, ampliar ainda mais a vantagem que tem ali na liderança do Campeonato Brasileiro. Rodada passada empatou contra o Cuiabá, mas amanhã vai com tudo, quem sabe, né, em busca da recuperação e a vitória e conquistar os 3 pontos. Informação aí sobre Gabigol, que provavelmente vai ser relacionado para esse jogo de amanhã. Tem alguns desfalques. O Flamengo já vem convivendo, né, há bastante dias aí com desfalques. Tem jogadores convocados também ali para a seleção, os jogadores que estão no Uruguai, disputando, né, a Copa América. E a partir já da próxima rodada, né, passando essa rodada na outra, o Tite já vai ter aí praticamente todos os jogadores à disposição, tirando ali os que estão machucados, né? Os jogadores também que estão ali na Copa América vão retornar em breve. É aguardar, né, essa partida de amanhã contra o Fortaleza. Aproveita e já deixa seu palpite aqui nos comentários. Tá confiante, acreditando numa boa vitória do Flamengo amanhã? Deixa seu palpite aqui abaixo. Se inscreve também aqui no canal, vai ter bastante conteúdo aqui, pré-jogo, pós-jogo, notícias do dia a dia do Flamengo. Então se inscreve, ativa o sino. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.